Bom, pessoal, agora que vocês já nos conhecem, a gente quer te ajudar a conhecer o seu tipo de barriga. É isso aí. Existem basicamente 4 tipos de barriga, que são que a gente vai passar aqui para vocês e são que provavelmente vocês já devem ter sentido aí em casa e vocês já devem ter ouvido a gente falar sobre isso com vocês também durante os últimos tempos até você chegar até aqui com a gente. Bom, vamos lá. O primeiro tipo de barriga é o barriga de mamãe, tá? É muito comum no pós-parto, e quando eu falo pós-parto, isso não quer dizer que é ali nos primeiros meses ou um ano. Pós-parto pode ser que seja um pós-parto um pouco mais prolongado, tá? 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. O que seria essa barriga? Pessoal, uma barriga um pouco mais protusa, mais estufada, tá? Essa barriga pode ser que tenha diástase, provavelmente essa barriga falte competência abdominal, perineal, provavelmente esses órgãos estão todos mal reposicionados. Então, através de um teste, que daqui a pouco a gente vai ensinar para vocês, a gente consegue definir melhor o que a gente consegue melhorar, tá? Mas resumindo, a barriga de mamãe é aquela barriga mais protusa, né? Uma barriga que ela vem caindo e vai até lá embaixo. Depois a gente vai disponibilizar algumas imagens, vai ficar melhor vocês olhando para poder se identificar. E aí, o que é importante? O que é uma diástase? Diástase nada mais é que a separação dos retos, dessa musculatura aqui que faz os gominhos da barriga. Então, quando o bebê está crescendo lá dentro, esses retos se afastam e aí ele quebra como se fosse uma linha de colágeno que tem ali. Ele abre para o bebê crescer. Isso que acontece depois da gestação em algumas mulheres, cerca de 70%, essa barriga não volta. Aí o que acontece? Você pode ter dor nas costas, essa barriga um pouco mais inchada. Lucas, mas é só com gestante que isso acontece? Não. Em pessoas que têm um sobrepeso muito alto, isso também acontece, porque a gordura começa a crescer e acontece a mesma coisa. O que a gente precisa fazer é dar funcionalidade para essa linha que foi rompida de novo, para ela voltar a sintetizar colágeno e fazer assim, ó, e fechar. Automaticamente o que vai acontecer com a sua barriga? Aquela sensação de estufamento, aquela sensação de ainda estar com aquela barriguinha de grávida, vai sair e vai deixar a sua barriga mais lisinha, mais retinha. Basicamente, a barriga de grávida é isso, e esse é o processo de tratamento, e daqui a pouco a gente já vai para a avaliação para você saber como identificar se a sua é essa. O outro tipo de barriga que a gente tem é a barriga tensa. Como que é a barriga tensa? Normalmente, aqui em cima na costela, ela é um pouco mais alta, ela entra e aí depois em seguida, aqui embaixo, ela faz um voluminho de novo. Por que isso acontece? Aqui em cima a gente tem o diafragma, que é um músculo muito importante da respiração. Com a má postura, às vezes por alguma alteração emocional também, o que acontece com esse diafragma? Ele se posiciona mais para baixo e começa a fazer pressão aqui na minha barriga. Você precisa pensar que a sua barriga é como se fosse um balão. Então lá dentro tem muita coisa, né? Tem vísceras, tem órgãos e o diafragma ele comprime esse balão. Então o que acontece? Esse balãozinho ele vai comprimindo, o diafragma desce, automaticamente aqui em cima na minha costela fica alta e aqui embaixo por conta da compressão ele começa a ceder também. Então o que a gente precisa fazer com esse tipo de abdômen? Primeiro, liberar esse diafragma, deixar esse diafragma mais molinho, fazer uma massagem nele e, em seguida, ajudar com a liberação da própria técnica a tirar essa tensão aqui abdominal. Então é basicamente isso que a gente vai fazer e a gente também vai mostrar como avaliar esse tipo de abdômen. Pessoal, essa barriga que o Lucas mostrou é aquele famoso estômago alto que o pessoal fala. Ah, eu tenho um estômago muito alto. Não é que o seu estômago é alto, tá? É o seu diafragma, que provavelmente ele é muito rígido, ele é muito tenso, tá bom? E além do diafragma, pode ser que o seu reto abdominal, ou seja, o seu abdômen, seja muito tenso também, tá? Mas não se assuste, porque a gente vai te ensinar uma técnica para melhorar tudo isso. Vamos para a terceira barriga, e o terceiro tipo de barriga é barriga cintura quadrada. Então, assim, é muito comum em algumas mulheres ela não ter aquela linha da cinturinha. Então, uma cintura mais reta, uma cintura mais quadrada. Por que isso? Pessoal, cintura quadrada significa que falta ativação da sua musculatura profunda. Então, assim, fazer milhares de abdominal, aquele abdominal de ladinho e curtinho, não vai te ajudar a ter uma barriguinha, uma cintura mais fininha, tá bom? O que a gente precisa fazer? A gente precisa ativar uma musculatura que se chama transverso do abdômen. Então, a gente tem uma musculatura na linha da cintura que serve como o nosso cinturão natural. E se essa musculatura não estiver ativada, se ela estiver frouxa, você sempre vai ter essa sensação de barriga quadrada.
Então, qual que é o objetivo? A gente ativar essa musculatura mais profunda, ela vem fechando como se fosse um cinturão natural e aí a linha da cintura aparece. Pensa assim, pensa como se fosse um espartilho. Sabe aquele espartilho que as mulheres normalmente amarram para afinar a cintura? Você tem um espartilho natural aí no seu corpo. O que você precisa fazer é ativar ele. Porque quando você usa, por exemplo, cinta, quando você usa um próprio espartilho, o que essa musculatura faz? Ela começa a ficar fraca e ela perde a competência de fazer isso aqui, ó, de fechar. Então o que a gente vai fazer? Você vai tirar as cintas que você usa, você vai parar de usar essas cintas que estão apertando a sua barriga e você vai ativar a sua cinta natural e a sua barriga vai começar a afinar automaticamente na hora que a gente começar a ativar essa musculatura, porque ela vai abraçar você, tá bom? E a gente vai mostrar um pouquinho sobre como fazer isso também. O último tipo de barriga que a gente quer falar para vocês é a barriga inchada. Isso acontece muito, a gente recebe muitas mulheres aqui na academia e a maioria delas quando fala assim, ó, chegou na época que eu tô na tensão pré-menstrual, esquece, não me pesa, não mexe na minha barriga, não faz nada, porque ela tá inchada. O que acontece? Durante esse período existem diversas alterações hormonais que acontecem aí, tá bom? Então o que pode acontecer? Acontece literalmente esse inchaço mesmo. O que a gente precisa fazer com esse inchaço? A gente precisa causar uma liberação facial nesse abdômen. Para quê? Para que esse abdômen volte ao estado normal. Pode ser só por conta da TPM? Não, não é só por conta disso. Pode ser também porque você tenha algum processo inflamatório, por alguma coisa que você comeu ou algo assim. Se esse for o caso, e aí é bem importante já deixar isso claro, se você tiver em algum processo inflamatório, você não deve fazer o vácuo, que é o que a gente vai ensinar depois. O que você precisa fazer é só fazer a respiração, para diminuir esse processo inflamatório, liberar essa tensão e aí depois, na hora que passar essa inflamação, ok, você pode voltar com todo o processo que a gente passa durante o programa, todo passo a passo. Pessoal, então essa barriga é muito comum, a gente recebe muitas meninas que chegam e falam, eu sou magrinha, mas eu tenho essa bolinha aqui embaixo, é aquela famosa bolinha aqui embaixo. Então, assim, como o Lucas falou, pode ser um processo de inflamação, pode ser alterações hormonais, pode ser também uma má postura, tá? Porque lembra quando eu estou numa má postura, eu tenho meu diafragma, igual o Lucas já explicou, o meu diafragma tenso, eu acabo empurrando as minhas vísceras, pensa que tudo está lá embaixo, alguém vai ter que segurar tudo isso, e aí é a minha barriguinha lá embaixo. Tá? E qual é a grande sacada disso? É que a gente vai pegar tudo isso e vai reposicionar de novo para cima. Então, fica tranquilo, eu acho que aí você já conseguiu ter uma ideia, já tem mais ou menos na sua cabeça qual é o seu tipo de barriga, mas a gente vai agora para a prática para você entender qual é o seu tipo e principalmente ter isso claro na sua mente. Vamos lá? Pessoal, vamos lá então para a nossa avaliação, tá? A gente vai realizar 4 testes, ok? O primeiro teste a gente vai fazer a competência abdominal. Então eu quero saber se o seu abdômen ele tem competência para poder gerir as pressões, tá bom? O que seria gerir pressões? Então vamos lá. Um exemplo, se o seu abdômen não tiver competência abdominal, existem alguns exercícios, por exemplo, que não é indicado você fazer. Por exemplo, abdominal. Então, a gente tem na cabeça que abdominal serve para a gente perder gordura né? E não é isso, tá? Então, a gente precisa entender se você está preparado para fazer alguns exercícios. Então, vamos lá. O teste da competência abdominal. Eu vou pedir para que vocês fiquem deitados. Então, deitado, perna flexionada, joelho flexionado. Deixa sempre o joelho junto para a gente manter um abdômen um pouco mais relaxado. Nessa posição, eu quero que você faça 3 tosses, tá bom? Então, eu vou pedir para o Lucas tossir 3 vezes. E nas tosses, eu quero avaliar isso daqui. Com a outra mão sua, eu vou pedir para você colocar em cima do seu abdômen. Então, o que a gente quer sentir aqui? Aqui eu quero que você perceba o seguinte. Se quando você tossir, se o seu abdômen ele vai estufar, ou se ele vai entrar, ou se você não vai sentir nada, tá? Vou pedir pro Lucas tossir 3 vezes e a gente vai olhar isso daí. Ok. Pessoal, então aqui, ó, no caso do Lucas, né? Ele tossiu, a mão dele
Estufou um pouquinho, coisa mínima, mas estufou, tá? Em algumas mulheres, o que acontece? Principalmente no pós-parto, essa barriguinha vai fazer isso aqui, ó. Pum, pum. Significa o quê? Que não tem competência abdominal nenhuma. Então, a gente precisa trabalhar isso daí. Lembra que eu te falei? Se você não tem competência abdominal, existem algumas coisas que você não pode fazer, porque vai te prejudicar ainda mais, tá bom? Vamos para o segundo teste. O segundo teste é da competência perineal, tá? Então, a gente já entendeu o abdômen, agora eu preciso entender o seu períneo, ok? Então, o períneo, pessoal, ele está muito relacionado com o balão que a gente falou para vocês anteriormente. Lembra que tudo isso aqui ele é um balão, diafragma, abdômen e períneo. Então, se alguma área dessa minha está débil, está frágil, alguém vai pagar o pato, tá? Então, eu preciso entender se essa sua região, ela tem competência. Vamos lá? O teste é muito parecido, a gente vai fazer mais 3 tosses, e aí eu quero que você perceba o seguinte, se entre o seu ânus e a sua vagina, se você sente algum excesso de pressão, tá? Então leva a sua consciência para essa região e tenta perceber se no momento que você tosse, se você sente uma pressão lá embaixo. Vamos lá? Ok? E aí, se você sentiu ou não, depois você anota lá no cantinho pra gente depois saber como que foi esse teste, ok? Porque assim, se você sentiu um excesso de pressão nessa região, a gente precisa ligar um alerta, tá bom? Significa que o seu períneo, ele precisa ser tonificado, a gente precisa cuidar dele, tá? Por quê? Porque se eu não cuidar desse períneo, pode ser que você tenha um prolapso genital, pode ser que você desenvolva uma incontinência urinária. Então, assim, como tudo isso está interligado, eu preciso que tudo isso funcione de maneira correta. Vamos lá para o terceiro teste. O terceiro teste é o teste do diafragma. Então, lembra que a gente falou que o diafragma ele é uma musculatura responsável por estabilizar nossa coluna, tá? Então, ela está inserida aqui debaixo das costelas e não só na frente, como também na parte posterior. Então, o diafragma ele é o principal músculo responsável por nossa respiração, por nossas emoções e ele é um estabilizador da nossa coluna. Então, se eu tiver um diafragma muito tenso, tudo que está embaixo dele vai sofrer. Tá bom? Então, assim, primeiro, pode ser que eu tenha dor na coluna, porque ele é responsável por estabilizar minha coluna. Se ele está tenso, ele não consegue fazer a função principal dele. Provavelmente eu sou muito ansiosa, porque ele é responsável por sentir todas as nossas emoções. Então, eu preciso entender como está meu diafragma para eu poder tratar ele de forma adequada. Tá bom? Então, o teste do diafragma. Eu vou pedir para que você coloque a mão em um diafragma, tá? Então, como eu expliquei, o diafragma está inserido debaixo da sua costela. Então, primeiro, acha a sua costela, achei a minha costela, e aí eu vou com 2 mãos tentar entrar debaixo dessa costela. Você vai puxar o ar pelo nariz, e quando você for soltar o ar, eu vou pedir para você tentar entrar com os dedinhos, assim como o Lucas está fazendo, tá? Você vai puxar o ar pelo nariz e só nessa exalação você vai tentar abraçar o seu diafragma, apalpar. E a gente vai tentar entender agora o quanto essa mão entra debaixo dessas costelas, tá? Então vamos lá. Qual seria o ideal? O ok? É você inspirar e a hora que você soltar o ar, os seus dedinhos entrarem debaixo das suas costelas, entrarem com facilidade no seu diafragma. Se você respirar, soltar o ar e não conseguir entrar, significa que o seu diafragma está um pouco tenso, né? Então eu quero saber o quanto que você consegue entrar com esses dedos, tá? A gente vai sempre procurar normalizar esse diafragma. A gente quer um diafragma normotônico, então a gente quer devolver a tonicidade para esse músculo. Se ele estiver muito rígido, isso vai influenciar demais no seu abdômen e na sua saúde da mulher em si, tá bom? Então, você vai avaliar de um lado e é interessante que você avalie do outro lado,
Porque às vezes de um lado ele tá de uma forma e do outro lado ele tá diferente. Então, avalia e anota. Lado direito, entrou. Lado esquerdo, entrou pouco ou não entrou, tá? E se não entrou, não se assuste, calma. A gente vai trabalhar muito uma liberação diafragmática para a gente poder melhorar essa questão. O último teste é o teste da diástase abdominal, tá? O Lucas já explicou o que é diástase abdominal, tá? Então, assim, só resumindo, diástase abdominal é a separação do reto abdominal. Então, a gente tem aqui o reto abdominal, essa musculatura. Durante a gestação, principalmente, ou por conta de um excesso de peso, essa musculatura ela se afasta por conta dessa pressão, certo? No pós-parto, por exemplo, ela deveria voltar. Em algumas mulheres, 70% das mulheres, essa musculatura ela não volta, então ela fica um espaço entre essa musculatura. E aí, assim, pessoal, quem tem diástase, a mulher ela pode emagrecer o que for, que ela nunca vai ter uma sensação de barriga retinha. Por quê? A musculatura dela está aberta, então ela sempre vai ter uma barriga mais protusa, mais estufada, mais inchada. Então agora a gente vai descobrir se você tem diástase ou não. Vamos lá. Diástase, são 3 pontos a serem avaliados. Eu posso ter uma diástase infraumbilical, supraumbilical ou umbilical, tá? Vamos começar lá com uma diástase infraumbilical. Então, eu vou pedir para que você coloque os seus 2 dedinhos na linha do umbigo, certo? Então, pensa assim, ó, essa é a linha alba, tá? É onde separa o seu reto abdominal. Então, bem nessa linha do umbigo é onde a gente quer que você avalie. Então, 2 dedinhos lá. Pode colocar um do ladinho do outro. Um em cima, outro embaixo, vai ficar melhor para vocês conseguirem sentir, tá? E aí, vocês vão fazer um pequeno deslizezinho lateral e vai sentir se existe uma separação entre os retos abdominais. Algumas mulheres já vão sentir logo de cara, tá? Suponhamos que você, Emília, não tô sentindo nada. E aí? E aí que a gente consegue potencializar um pouquinho mais esse teste, que é deixando o dedão aqui paradinho, e aí eu peço pro Lucas fazer um abdominal, e aí vocês vão sentir se essa separação está mais profunda, se existe uma separação mesmo ou se não existe nada, ok? Pode voltar. Então, essa aqui foi a parte inferior. Existe a diástase umbilical, então é o mesmo procedimento. Vou colocar o meu dedinho lá na região do umbigo, vou apalpar levemente, e aí eu posso fazer um abdominal aqui. E sentir se tem uma separação ou não. E aí a gente vem para a parte mais superior, acha lá, vê se sente alguma coisa, sobe e tenta entender se existe uma separação ou não. Pessoal, vamos lá. Suponhamos que você tenha diástase. Eu tenho diástase, senti lá a separação dos retos. A gente precisa entender agora se a sua diástase ela é funcional ou se ela é afuncional, tá ok? Então, uma diástase funcional, eu sinto a separação dos meus retos abdominais, então eu sei que eu tenho uma diástase. Porém, quando eu faço esse teste de flexão de tronco, a hora que eu subo, a minha diástase ela não salta. Então, esse buraquinho que eu tenho se mantém. Isso é uma diástase funcional que a gente chama. A diástase afuncional. Então, eu tenho a separação do reto. Quando eu faço o teste de flexão de tronco, o que acontece? Eu gero uma pressão nesse abdômen e se a sua diástase for afuncional, aqui vai subir, às vezes um conezinho muito comum em mulheres, ou você vai sentir isso daqui estufado, tá? Então, aí a gente precisa ligar um alerta também nesse caso de diástase, tá? Por quê? Porque pode ser que a mulher tenha diástase, mas o abdômen dela seja funcional. Então, ela ainda, a recuperação dela vai ser um pouco mais rápida e existe alguns exercícios que ela ainda pode fazer. Agora, uma pessoa que tem uma diástase afuncional, a gente precisa tomar mais cuidado ainda. E aí, muito importante lembrar, assim, tenho diástase. Ok, posso fazer todos esses tipos de exercício? Não. Então, se você tem diástase, não são todos os exercícios que você pode fazer. Então, exercícios que têm impacto
pular corda, correr, fazer burpee, saltar, não é indicado para você. Abdominal, então, nem pensar, por enquanto, tá? Não significa que nunca mais você vai fazer esses exercícios, mas por enquanto a gente precisa dar uma pausa para poder tratar essa sua diástase. Então, através do método, a gente vai causar o quê? Um estiramento nessa linha alba, para a gente poder sintetizar colágeno e fechar essa sua diástase. Depois de uma diástase fechada, ok, vida normal, a gente vai introduzindo esses novos exercícios aos poucos, mas por enquanto, não. Então, assim, mediu a sua diástase, vê a profundidade dela também, que é muito importante, tá? Então, se você sentiu a separação, coloca os 2 dedinhos, coloca lá, Lucas, para elas verem. Coloca os dedinhos aqui nessa linha e tenta afundar devagar, tá? Porque às vezes gera um desconforto. E tenta ver se ela é muito fundo ou não. E aí eu vou pedir para que você anote tudo isso numa folha. Se ela é profunda ou não, se eu tenho diástase em qual linha ou se eu não tenho nada. Que aí a partir daí a gente consegue fazer um tratamento mais específico para você.